Durante uma grande campanha na cidade de Oakland, na Califórnia, em 1922, Aimee Semple McPherson foi inspirada a chamar sua mensagem de quadrangular, através de uma pregação sobre a visão do profeta Ezequiel dos 4 querubins com 4 rostos que simbolizavam o quádruplo ministério de Jesus Cristo: o Salvador, o Batizador com o Espírito Santo, o grande médico e o rei que há de voltar para arrebatar a sua igreja. Sua mensagem nunca mudou, mas recebeu nova ênfase quando ela começou a proclamá-la com o nome dado por Deus: Evangelho Quadrangular. No livro do profeta Zacarias, capítulo 13, versículo 4, o profeta profetiza dizendo: e acontecerá naquele dia que os profetas se envergonharão, cada um da sua visão, quando profetizarem, nem mais se vestirão de manto de pelos para mentirem. Versículo 5: mas dirão: não sou profeta, sou lavrador de terra, porque tenho sido servo desde a minha mocidade. E se alguém lhe disser: que feridas são essas das tuas mãos? Dirá ele: são as feridas com que fui ferido em casa dos meus amigos. O profeta Zacarias está falando aqui sobre os profetas que se envergonharão porque estavam profetizando mentiras. Por que os profetas estavam profetizando mentiras? Porque eles estavam, embora declarando que estavam profetizando em nome do Senhor, mas eles estavam profetizando com o espírito da mentira. E o Senhor Jesus, no Evangelho de João, capítulo 7, versículo 44, ele declara que o diabo, Satanás, é o pai da mentira. E os judeus da sua época, que inclusive os fariseus, que estavam sempre combatendo Jesus no seu ministério, os fariseus que sempre estavam vigilantes a respeito da lei de Moisés, e Jesus sempre sendo questionado por eles, porque Jesus, como mesmo declarou, no Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 16, Jesus faz uma declaração a respeito da sua vinda. E Jesus declara: a lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus, e todo homem emprega força para entrar nele. Então, aquilo que os fariseus estavam questionando Jesus, aquilo que os fariseus que se declaravam como guardiões da lei de Moisés, e sempre questionando e acusando Jesus de infrações da lei de Moisés. Mas Jesus já declarou: eu não vim abrogar a lei, eu vim para cumprir a lei. Por isso que Jesus declara que a lei e os profetas duraram até João. E a partir de então, vem a graça de Deus, se manifesta a todos os homens. A lei de Moisés, ela dava uma prioridade aos israelitas, aos judeus.
Há muita confusão em questão de israelitas, judeus, hebreus. A questão de hebreus é porque Abraão era o hebreu. Os israelitas, todos, são descendências de Jacó, das 12 tribos de Jacó, que se transformou, mudou o seu nome de Jacó para Israel. Quando Jacó luta com Deus, então o seu nome é mudado para Israel. Então todos os descendentes de Jacó, que são 12 tribos, são israelitas. Mas os judeus são a tribo de Judá. Então a tribo de Judá são os judeus, deu origem aos judeus. Então temos hebreus, temos israelitas, temos judeus, mas é tudo um povo só. Tudo uma descendência só, descendência de Abraão. Então a lei de Moisés dava uma prioridade para este povo. Então o templo, só mesmo eles poderiam adentrar no templo. Somente para eles poderia oferecer um sacrifício no templo. Somente para eles poderia ter esse privilégio, que uma vez ao ano o sumo sacerdote adentrava no Santo dos Santos. E para isto, ele se purificava durante todo o ano, para entrar no Santo dos Santos uma vez só, e oferecer o sacrifício por todo o povo. Mas quando Cristo realiza a obra do Calvário, foi uma obra para todos, porque a graça de Deus se manifestou em Cristo para todos, tanto os judeus quanto os gentios. E é por isso que é nos relatado nos evangelhos que o véu do santuário se rasgou de cima a baixo, ou seja, o véu que separava o santo dos santos da congregação foi rasgado, declarando que não mais havia necessidade de realizar sacrifícios para o povo. Para isto, era necessário agora que tanto judeus, israelitas, gentios, aceitassem e recebessem a Jesus Cristo como Senhor da sua vida e Salvador da sua alma. Portanto, no ministério de Cristo, foi acusado de estar violando a lei de Moisés. Mas Jesus declarou que ele não veio para abrogar a lei, ele veio para cumprir a lei. E nesses questionamentos, registrado no Evangelho de João, capítulo 7, versículo 44, Jesus declara a estes seus opositores, dizendo, versículo 44 diz, e alguns deles queriam prendê-lo, mas ninguém lançou mão dele. E os servidores foram ter com os principais dos sacerdotes e fariseus, e lhes perguntaram, por que o não trouxestes? Responderam os servidores, nunca homem algum falou assim como este homem. Então, não havia como prender Jesus, porque Jesus tinha palavra de vida eterna. Jesus tinha a palavra transformadora. Jesus tinha a palavra que barrava o inimigo. Eles tinham ali uma ordem para prender Jesus. Mas esta ordem não pôde ser cumprida, porque as palavras de Jesus tocou no coração daqueles homens que foram prendê-lo e não puderam executar esta ordem. Ainda nos dias de hoje, as palavras de Jesus prevalecem. As palavras de Jesus
elas estão batendo no coração do ser humano, para que ele possa crer, para que ele possa se arrepender, para que ele possa alcançar a vida eterna que é em Cristo Jesus. No capítulo 6 do Evangelho de João, versículo 63 nos diz: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus, desde o princípio, quem eram os que não criam e quem eram os que havia de o entregar. Ele dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai não for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Nos dias de hoje, é exatamente isso que está acontecendo. Muitos que já conheceram a Jesus, por causa das heresias, por causa dos falsos profetas, por causa daqueles que trazem mensagens mentirosas, mensagens de espíritos estranhos. É por isso que o apóstolo João já exortava os cristãos do seu tempo: examinais os espíritos. Quem pode examinar os espíritos? Tão somente quem tem o Espírito Santo de Deus. O profeta Zacarias, neste versículo que nós lemos, 4, 5 e 6, ele está trazendo exatamente que os profetas mentirosos, eles se ficariam envergonhados. Naqueles dias do profeta Zacarias, Deus desmascarara os falsos profetas. Eles foram desmascarados. Eles ficarão tão amedrontados e envergonhados que cada um dirá: não sou profeta, mas simples lavrador de terra. Por quê? Nos diz o versículo 3: nem mais se vestirão de manto de pelos para mentirem. Ou seja, todo profeta de Deus, ele se vestia de um manto de pelos. Mas aqueles profetas mentirosos, eles não mais estavam podendo suportar aquele manto, porque aquele manto era para profetizar as verdades de Deus. E como eles estavam profetizando mentiras por um espírito de demônio, por um espírito de engano, por um espírito de mentira, eles não estavam mais podendo ter aquele manto sobre eles. E então, para justificar aquela renúncia daquele manto, eles diziam: não sou profeta, sou lavrador de terra. Precisamos estar atentos à palavra de Deus. Precisamos estar atentos para que venhamos a saber o que Deus tem para as nossas vidas. Não basta estar falando de Deus, não basta estar falando de Jesus. É preciso conhecer, é preciso saber, é preciso estar na esperança da vida eterna que há em Cristo Jesus. Porque aqueles profetas envergonhados, eles declaravam: não sou profeta, mas simples lavrador de terra. Enquanto isso, precisamos dejectar os muitos falsos profetas
que há nas igrejas. É por isso que Deus nos conclama a testar os espíritas. 1 João capítulo 4, versículo 1, que nós já declaramos, que o apóstolo João exorta aos cristãos do seu tempo para examinar os espíritos. Porque muitos espíritos, falsos espíritos, espíritos do anticristo, estão já no mundo desde o tempo apostólico para trazer um caminho diferente, um caminho errado, um caminho distorcido para aqueles que perderam no engano, na mentira dos falsos profetas, aqueles que deram ouvido aos falsos profetas. Nós temos falsos profetas que estão profetizaram uma profecia há algum tempo, e sempre as profecias estão vinculadas ao mundo, muitas vezes vinculadas ao Brasil. São falsas profecias, porque não tem aparato na palavra de Deus. Esses falsos profetas, mentirosos, eles se envergonharão das suas mentiras, porque aquilo que eles profetizam não se cumpre. Mas a palavra de Deus, a palavra de Cristo, ela se cumpre no seu total, porque toda a palavra de Deus, ela é inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Precisamos contemplar nos nossos dias as verdades da palavra de Deus. Nós sabemos que pouco tempo resta para que a igreja de Cristo seja arrebatada. A apostasia é um dos grandes sinais dos últimos dias. Jesus, no Evangelho de Mateus 24, ele declara no versículo 23 ao 25: então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, ele escreve dizendo que Satanás se transforma até mesmo em um anjo de luz. Ou seja, Lúcifer significa anjo de luz. Então Satanás, sabendo que pouco tempo lhe resta, ele está intensamente trabalhando para que tudo isto venha a acontecer. Então aqueles que estão na fé em Jesus precisam se voltar para a palavra de Deus, precisam se voltar para as verdades de Deus e da sua palavra, para que possam contemplar as maravilhas. Existem as heresias sobre o diabo, que diz que diabo é um Deus. Sugerem que o diabo é um Deus mau, oposto a Deus, mas igualmente forte. Estes são alguns grupos gnósticos que fazem esta profissão. Outros dizem que ele é bom. Não, o diabo é bom. Alguns grupos ensinam que o diabo trabalha para Deus, procurando fazer a sua vontade. Outros sugerem que o diabo quer nosso bem. São outros grupos gnósticos. A Bíblia, a palavra de Deus, ensina que o diabo foi criado por Deus, mas se rebelou contra ele e arrastou 1/3
dos anjos do céu com ele. Portanto, não quer o nosso bem, ele quer nos destruir. Isso declara Jesus no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10. Jesus declara dizendo: o ladrão não vem senão roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Então, quem tem e recebe a Cristo como Senhor da sua vida, como Salvador da sua alma, estes têm garantia, têm segurança, têm certeza de que a fé em Jesus vai lhes proporcionar a vitória. A fé em Jesus vai lhes proporcionar a salvação, a vida eterna. Mas Satanás, ele é opositor. Satanás é aquele que se opõe contra aqueles que servem a Deus, contra aqueles que servem a Cristo. Satanás está sempre atuando e buscando destruir aqueles que se dispõem a servir a Deus. Nós temos, por exemplo, no registro do livro de Jó. Jó foi um dos patriarcas e sempre, até no final do século 20, sempre foi questionado a existência desse personagem, declarando que Jó não havia existido, que não era possível que um homem pudesse ter passado por tantas as aflições como Jó passou. Mas se esqueceu de uma coisa: Jesus, ele coloca Jó como um homem de fé, como um homem que, se fosse necessário, ele seria Jó, seria Daniel e seria Samuel. Esses três homens tão somente salvaria as suas peles, a sua alma, não salvaria as suas famílias. Pela sua justiça, eles seriam salvos. Ora, se Jesus confessa a existência de Jó, é porque Jó existiu. Mas Jó foi um homem que não abandonou a Deus em todas as suas circunstâncias. Jó não tinha ciência e consciência que ele estava sendo provado por uma permissão de Deus por Satanás. No livro de Jó, capítulo 1, versículo 7, diz: então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, e temente a Deus, e desviando-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus debalde? Porventura não cercastes tu de bens a ele e a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoastes, e o seu gado está aumentando na terra. Satanás questionou a sinceridade de Jó com Deus por causa do que ele possuía. Mas Deus permitiu que Jó fosse provado. E Jó foi provado. E Deus deu vitória para Jó
porque ele permaneceu fiel. Feche os seus olhos, seja fiel como Jó, e você terá a vitória, e os falsos profetas, as falsas profecias não irão te absolver de forma alguma, e você não irá demover da sua fé em Jesus Cristo. Senhor, o nosso Deus, nosso Pai, em nome do seu Filho amado Jesus Cristo, Senhor, eu te peço nesta hora a tua bênção, a tua visitação, o teu tocar por sobre cada coração, por sobre cada mente, por sobre cada vida. Senhor, que me assiste nesta hora, que o teu Espírito Santo esteja fortalecendo, Senhor, aclareando a cada mente, a cada entendimento, para permanecerem nesta fé gloriosa, que resultará no teu reino, que resultará na promessa que tu tens de arrebatar, Senhor, a tua igreja. No teu santo nome, Cristo, eu oro, eu abençoo, e para a sua glória. Amém. Participe conosco deste ministério, com a sua oração, com a sua participação, e também divulgando para os seus parentes, amigos e vizinhos esta obra gloriosa do Senhor Jesus Cristo. O nosso compromisso é de levar as verdades do Evangelho do Senhor Jesus Cristo para todo o Brasil. E você poderá participar conosco, com a sua oração, com a sua presença. E também você poderá, com os seus dízimos, com as suas ofertas, e também como mensageiro da esperança, proporcionar para que alguém possa levar esta mensagem verdade nestes dias de cumprimento da palavra de Deus, em que está próximo o arrebatamento da igreja do Senhor Jesus Cristo. Participe conosco deste ministério para todo o Brasil. Visite também no YouTube, programa Cristo Esperança Nossa. E também faça a sua inscrição ali no nosso canal no YouTube. Na barra do nosso vídeo está lá para você fazer a sua inscrição. E também visite o nosso site www.quadrangularirindependente.com.br. Ali tem todas as informações a respeito da nossa obra. E também todos os domingos às 18h30, noite da bênção para a família. Venha colocar a sua família no altar de Deus, para que haja vitória na sua casa, no seu lar, na sua família. Todos os domingos, 18h30, em nossa sede nacional, a rua Olegário Maciel, número 155, no bairro de Vila Cruz. E às quintas-feiras, 19h30, a noite da vitória. Venha participar, venha receber a sua bênção na noite da vitória. Venha participar da corrente da vitória às quintas-feiras, 19h30. Divulgue este programa para os seus parentes, amigos e vizinhos.